Sejam todos bem-vindos a essa apresentação. Meu nome é Leandro, eu faço parte da gerência comercial da Nova Didacta. A Nova Didacta é uma empresa com sede na cidade de São Caetano do Sul, no estado de São Paulo. Foi fundada em 2004 e ela é uma provedora de soluções educacionais. Nós temos ainda programas de incentivos à pesquisa e ao ensino, com seminários, palestras, congressos, feiras, workshops. E nossa principal área de atuação é dentro da área do ensino científico e também dentro da área do ensino tecnológico, com diversas cadeiras dentro da área de tecnologia e engenharia. Hoje nós vamos falar nessa apresentação sobre o software Automation Studio. O Automation foi desenvolvido pela empresa Famic, uma empresa localizada em Montreal, no Canadá. Foi fundada em 1986 e possui certificações ISO 9001. O Automation Studio ele tem como fundamento ajudar a escola na área de ensino. É importante dizer, o Automation Studio ele é uma ferramenta de desenvolvimento industrial. Então, ela foi desenvolvida para projeto e manutenção dentro da área industrial, onde eu posso modelar vários sistemas para fazer manutenção remota ou mesmo para a gente fazer projeto levando em conta a eficácia do sistema. Dentro das escolas, como ele se aplica? Ele tem um fundamento de ajuda para a escola, onde eu tenho uma redução na necessidade de ter vários sistemas físicos. Eu devo ter alguns sistemas físicos, óbvio, mas pelo número de licenças eu posso ter uma economicidade para a escola. Para os professores, ela me facilita a demonstração dos sistemas. Então, os professores conseguem facilmente modelar um sistema e aplicar diversas variáveis que ocorrem no dia a dia. Ela não é só uma ferramenta de simulação, ele também é uma ferramenta de modelamento. Então, ele me traz características reais de alguns sistemas. E para o aluno, ele facilita o entendimento, porque o aluno consegue ver qual é o comportamento dos sistemas. Para a gente entender em quais áreas o Automation Studio se aplica. Então, ele se aplica dentro da área de mecatrônica, automação industrial, engenharia elétrica, dentro da parte de engenharia mecânica, tecnologias eletromecânicas, manutenção, mecânica pesada e também de desenho. E ele é uma ferramenta multiusuário. Então, ele é uma ferramenta de desenho de sistemas, onde eu aplico simulação e animação. Importante dizer, o Automation Studio se aplica dentro da indústria 4.0 como um gêmeo digital. É uma ferramenta de gêmeo digital. Utilizando todas essas ferramentas aqui em volta, hidráulica, pneumática, eletrotécnica, mecânica, diagrama de blocos, a gente pode fazer conceitos de metodologia de controle utilizando o Automation Studio. A gente pode fazer também o modelamento de sistemas reais, trazer para dentro do Automation Studio, fazer uma animação de uma máquina real, de um equipamento real, e a partir daí desenvolver todo o funcionamento desse equipamento. Utilizando todas essas ferramentas, a gente consegue fazer um gêmeo digital. Por exemplo, eu também posso comunicar o Automation Studio através de comunicação OPC, CAN bus, comunicar com Arduino, com microcontroladores, através do OPC, para a gente trabalhar uma interação entre físico real e o simulação digital. O Automation Studio ele está dentro já de algumas das principais empresas no mundo em diversos ramos: agricultura, florestal, construção, mineração, óleo e gás. Então temos aqui John Deere, Volvo, Atlas, Sandvik, Petrobras, diversas empresas que já utilizam o Automation Studio com o fundamento de simular tanto para manutenção quanto para projeto. E dentro do Brasil nós temos o Automation Studio
com mais de 2.000 licenças educacionais. Então, eu tenho uma versão educacional para o Automation Studio, onde no Brasil tenho todas essas licenças disponíveis, que já foram comercializadas, e muita gente usufruindo das benesses dessa ferramenta. Uma outra função é o acesso remoto. Então, nós podemos utilizar a ferramenta para trabalhar com os nossos alunos em casa, para que nesse momento que nós estamos com uma necessidade real de acesso remoto, trabalhar com os alunos para que eles possam fazer as suas atividades em casa, para que eles possam fazer a exploração da teoria, a simulação, uma integração entre professores e alunos também. É uma ferramenta bastante útil para isso. E eu ainda tenho uma ferramenta chamada Teachware. Teachware é uma ferramenta de ensino que foi desenvolvida dentro do Automation Studio, uma ferramenta simulada, onde a FAMIC desenvolveu algumas aulas para a gente utilizar dentro do Automation Studio e simulação de princípios básicos em eletrotécnica, pneumática, hidráulica, eletrônica básica, etc. O importante é que o Teachware é uma ferramenta pronta, mas que o professor ainda pode utilizar o Automation Studio para desenvolver suas próprias aulas. Eu posso trazer para dentro da tela vídeos, fotos, comentários em áudio, posso escrever dentro da tela. Então tem muita coisa que dá para fazer a integração do Automation Studio com ferramentas externas, ferramentas de desenho, para a gente trabalhar com os nossos alunos. Agora eu vou mostrar para vocês propriamente a ferramenta do Automation Studio. O software é esse aqui. E aqui desse lado nós temos a nossa biblioteca. Então, a minha biblioteca do Automation Studio, onde eu tenho todas as tecnologias: hidráulica, hidráulica proporcional, pneumática, pneumática proporcional, mecânica, comando elétrico, eletrotécnica, a parte de programação em SLP, blocos, vários deles. Para a gente montar um sistema é extremamente simples. Eu clico na biblioteca, eu posso abrir a minha biblioteca de hidráulica, por exemplo. Eu tenho aqui dentro todos os componentes individualizados por tipo: bombas, embreagens, reservatórios, mangueiras, etc. Ou simplesmente, se eu clicar no tema, ele me traz aqui embaixo os principais componentes do tema. Por exemplo, hidráulica, eu tenho os principais componentes de hidráulica. Além disso, eu posso ver, clicando nos componentes, a simbologia segundo a ISO de 91 e a última atualização de 2012 para cada um deles. Então, por exemplo, vamos montar um sistema básico, um circuitinho básico. Eu vou puxar uma bomba, um reservatório, um cilindro de duplação, e vamos puxar aqui também, vamos procurar aqui. Uma válvula. Eu vou puxar aqui um motor elétrico também e já vou encostar ele aqui. Eu vou aplicar um zoom só nos componentes e a gente vai ver todos um pouco maiores. Perfeito? Para a gente fazer a ligação, basta a gente interligar. Eu vou simular. E eu tenho aqui a simulação do meu sistema. Durante a simulação, eu consigo, por exemplo, alterar
a velocidade do meu motor. E com isso, eu acabo alterando também a vazão. Eu consigo também, durante a simulação, verificar através de ferramentas de medição dinâmica, consigo verificar, por exemplo, qual é alguns componentes, por exemplo, massa específica, pressão, temperatura, viscosidade, por exemplo, pressão. O que acontece com a pressão da bomba, etc. Consigo determinar, por exemplo, perdas de carga, em tubulação, etc. Uma coisa bem legal no Automation Studio, vou puxar aqui um pouco pro lado, eu consigo determinar a configuração dos componentes. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha válvula. Dentro da minha válvula, eu tenho toda a configuração da minha válvula. Coeficiente de amortecimento, spool de velocidade de convergência, diversas configurações. Então, fluxo máximo, pressão de entrada máxima, pressão de entrada mínima, e fazer todo esse controle para dentro do meu projeto. Dentro das especificações técnicas, eu tenho aqui ainda a configuração global, onde eu tenho o tipo de válvula, se ela é on-off, número de portas, número de posições, eu posso alterar número de portas e número de posições. Eu posso dar 2 cliques no spool da válvula e aí eu posso alterar. Aqui é a minha área de fluxo de dentro da válvula. Essa válvula ela já vem com uma área de fluxo padrão, mas eu clicando na área de fluxo eu tenho aqui a minha tabela gerada, onde eu posso alterar entre de porta para porta e também posso determinar as fugas. Além disso, eu posso fazer uma associação de variáveis. Como essa válvula tem um acionamento manual, eu não consigo fazer nenhuma associação de variável com ela. Mas se eu alterar o comando da válvula para um comando, uma solenoide, eu posso fazer associação de variável com um arquivo de comando. Então eu posso criar um diagrama de comando e fazer a associação da bobina de acionamento com uma solenoide e a solenoide dentro do meu diagrama elétrico aqui dentro da válvula. Se eu clicar aqui, por exemplo, clicando aqui dentro do acionamento, então eu tenho os tipos de seleção, on-off, qual é a força que eu tenho e basicamente todas as informações que eu tenho da minha válvula, força exercida, etc. Perfeito? Bom, outra coisa interessante, eu tenho aqui, vou clicar dentro do meu cilindro e eu tenho os dados do meu cilindro. Todas as informações, todas essas informações são editáveis, espessura do pistão, extensão, também coeficiente de amortecimento, densidade do material no qual está sendo construído o cilindro, o curso, diâmetro da haste, diâmetro do pistão, tudo isso influencia na força gerada pelo nosso atuador. Posso trabalhar curvas de força. Então eu tenho aqui curva de força de acionamento, onde eu não tenho força nenhuma aplicada.
vou clicar aqui na linha e eu quero trabalhar a curva de força na extensão ou na retração. E da mesma forma como a gente viu no exemplo passado, eu posso gerar para a gente aqui pela tabela ou simplesmente puxando dando 2 cliques, criando pontos ou simplesmente criando pontos pela tabela. E nossa curva resistiva também. Então eu tenho também na extensão ou na retração, eu posso gerar uma curva resistiva para o meu cilindro, um comportamento diferente ao longo da haste. Onde eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho a força resistiva e aqui a posição percentual da haste. Então, 10% na extensão eu vou ter uma força resistiva de 3.000 decanewtons, por exemplo. Eu posso replicar isso lá para dentro do cilindro. Eu não vou salvar. Também eu tenho aqui no configurador, posso configurar alguns componentes do cilindro. Por exemplo, qual é o tipo de contato que ele tem. Eu posso ativar ou desativar os nomes das portas. Posso fazer uma configuração no modelo do orifício. E eu posso inserir uma mola anterior ou posterior, se eu quiser também. São ferramentas bastante interessantes, inclusive na área de automobilística, isso é bastante utilizado. E também tenho aqui a minha associação de variáveis, onde eu vou associar as variáveis de posição, força, etc., com outras variáveis de sistema para a gente fazer o controle. Eu também posso, além de configurar todos os meus componentes, eu posso configurar também a minha tubulação. Então as minhas linhas também são linhas de transmissão de fluido, ou no caso da parte elétrica, são cabos, onde eu posso configurar de acordo com as características. No caso aqui da minha linha, é um circuito hidráulico, então eu tenho aqui qual é a função da linha, se eu tenho alguma elasticidade, se existe elevação, quanto de elevação em metros, milímetros, em quilômetros. Isso influencia também na minha perda de carga. Se é uma linha hidrostática, linha perfeita. Se a minha linha, por exemplo, aqui, ele está como personalizado, ele assume todas as configurações que eu colocar aqui, comprimento, diâmetro interno, rugosidade, ele fica praticamente como uma rugosidade zero, mas aqui eu posso definir de acordo com os tipos comerciais de tubos e mangueiras. E aí eu tenho aqui qual é o fluxo máximo, módulo de Young do material. Se a gente ver aqui, eu tenho uma rugosidade interna de 5 centésimos de milímetro. Então eu consigo definir isso dentro do meu projeto para a gente conseguir também avaliar perda de carga dentro do sistema. Por exemplo, eu vou fazer aqui um teste. Eu vou pegar aqui esse instrumento de medida diferencial e vou fazer a medida entre dois pontos. Fazendo a medida entre esses dois pontos, eu vou colocar pressão diferencial. Quando eu clicar aqui, eu tenho a minha pressão diferencial máxima. Vou clicar aqui em câmera lenta. A gente vai trabalhar em câmera lenta. E aí ele vai mostrar pra gente aqui, qual é a pressão diferencial que eu tenho nesse trecho de tubo. Agora vamos fazer uma alteração. Vamos dizer que a linha não tem 100 milímetros. Vamos colocar ela com 100 quilômetros. Será que aumentando o tamanho dela, o comprimento dessa linha,
eu vou ter uma alteração na minha perda de carga, minha pressão diferencial entre os dois pontos? Vamos descobrir. Não tive. Ótimo. E se eu alterar o diâmetro interno? Por exemplo, de 20 para 5. E vou voltar lá para os nossos 100 milímetros. O que acontece com a perda de carga? Vamos para a câmera lenta. A perda de carga entre os dois pontos. Quando o comprimento é muito grande, ele não me deu nenhuma alteração, justamente porque eu também não fiz configuração de outras características, como elevação, etc. Então ele acaba considerando que é uma linha ideal. Então simplesmente o comprimento tenho que colocar outros atributos para gerar alguma perda de carga. Mas a gente pode ver aqui na configuração em que a gente tem uma perda de carga independente do comprimento, bastando a gente alterar o diâmetro. Se nós fizéssemos essa simulação também, alterando não o comprimento, mas o tipo de tubo, nós poderíamos definir também qual é a nossa perda de carga por tipo de tubo. Perfeito? Eu vou apagar aqui, puxar para o lado. A bomba também tenho configuração. Então eu tenho os dados da minha bomba. Então, deslocamento, algumas tipo de modelamento de simulação. Ela ideal, configuração do deslocamento positivo. Se eu fizer a configuração de deslocamento positivo, aqui eu venho para a especificação técnica, onde eu tenho aqui rendimento global, viscosidade e perda de pressão. Isso aqui são as curvas que eu também posso alterar, onde eu tenho aqui a eficiência em relação à pressão diferencial. A viscosidade, eu tenho a compensação da viscosidade para a eficiência global em relação à viscosidade em si. E eu tenho aqui minha perda de pressão em relação ao fluxo para essa bomba. Ou eu posso trabalhar ela como curva de eficiência. Se eu trabalhar como curva de eficiência, eu tenho aqui a eficiência volumétrica, rendimento global e viscosidade também. Tudo isso é configurável. Ou como curva centrífuga. Então, eu venho aqui em curva de desempenho centrífugo, eu tenho aqui a altura livre positiva de sucção e a potência do meu eixo, ambos em relação ao fluxo. Então eu posso fazer todas essas alterações ou simplesmente deixar como se fosse uma bomba ideal. E também determinar qual é o deslocamento, área do trocador de calor de dentro da minha bomba, coeficiente de transferência de calor. Com o Automation Studio a gente pode trabalhar também variáveis térmicas, não só na minha bomba, como também no meu reservatório. Então, qual é o volume? Volume infinito, eu posso determinar um volume limitado de acordo com as minhas dimensões do meu reservatório, volume inicial, e aí eu posso ter um esgotamento de fluido pelo preenchimento do meu sistema. Isso é possível de simular dentro do Automation Studio. Bom, eu vou voltar aqui para dentro da minha válvula, em especificações técnicas, eu vou dar 2 cliques aqui na alavanca e eu tenho aqui todos os tipos de acionamento que eu posso utilizar. Como vocês podem ver, vou utilizar uma solenoide convencional.
Então eu tenho aqui minha solenoide. Perfeito? Vamos lá. A partir disso, eu posso fazer simplesmente um sistema de acionamento simples. Então, eu venho aqui em comando elétrico, onde, mais uma vez, eu tenho os principais componentes. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma fontezinha 24 volts. Zero. Interruptorzinho normal fechado, eu vou chamar de botão 1. Normal aberto, desculpa. Um normal fechado, que eu vou chamar de botão 2. E aqui solenoide só 1. Aliás, não vou usar a solenoide, eu vou usar um contator C1 aqui para a gente fazer esse acionamento. Vou fazer o fechamento. Eu vou fazer isso porque eu vou usar um contato normal aberto do meu C1. Ele já entrou aqui na associação de variáveis e eu tenho aqui, ó, o C1, ou eu posso simplesmente filtrar. Vou dar 2 cliques, ele já associou para mim aqui o C1. Perfeito? Antes de fechar aqui, só para vocês verem, a gente vai fazer a simulação. Do C1. Perfeito? Aqui a gente vai fazer a ligação da variável da solenoide com a bobina. Então vamos associar a variável com solenoide 1. Perfeito? Vou puxar aqui novamente o C1. Vou usar um outro contato. Poderia usar direto aquele outro, mas quando eu clicar no botão, ele fecha o contato e avança. Quando eu soltar o botão, ele libera a solenoide. Então eu fiz, basicamente, aqui dentro do circuito elétrico, eu fiz a associação, criei botão liga e botão desliga, coloquei uma bobina, um contator, e associei com os contatos auxiliares para a gente fazer o selo e para a gente fazer o acionamento da solenoide. Associei a solenoide da minha válvula com a solenoide no meu sistema elétrico. E na hora de simular, uma outra coisa interessante, vocês podem ver as cores. Sempre que eu tiver esse roxo ou rosa, significa que eu tenho alguma cavitação no sistema.
Eu não coloquei nesse sistema uma válvula de segurança, por exemplo, para limitar o meu fluxo de acordo com a minha pressão, uma reguladora de pressão. Perfeito? Vamos pensar agora no mesmo sistema, vamos trabalhar ele também com uma lógica ladder. Então a gente vai vir aqui, comando elétrico, a segunda norma IEC, a gente vai puxar placa de entrada e saída no nosso CLP. Eu vou girar para ficar numa visualização melhor. Entrada e saída. Aqui nos meus componentes de saída, eu vou colocar a nossa solenoide. Vou girar também, para ficar uma visualização legal. E nos nossos componentes de entrada, nos interruptores, também botão, vou colocar só como B1. Vou girar à direita e eu vou puxar aqui, ó, o nome do botão bem para fora. Vou colocar aqui nosso botão B1. Vou fazer a mesma coisa para o B2. E vou colocar aqui, ó, de frente para a placa. O nome da nossa solenoide vou colocar aqui embaixo. Perfeito. Bom, fonte de energia. Vou pegar uma fonte 24 e uma 0 volts. Também vou girar as duas. E aí eu vou fazer. A primeira coisa eu vou deixar o comum na minha saída em 24 e o comum na minha entrada em 0 para acionamento do cartão. Então eu vou entrar com 24 volts, ele vai fechar o contato para dar nível lógico 1 com o 0 volts da fonte. Vou dar um Ctrl C e um Ctrl V. Vou estender aqui mais um contato no meu 0 volts. Ctrl C, Ctrl V, mais um do meu 24 volts aqui. Certo? Vou fechar as conexões. Legal? E eu vou vir aqui agora na minha aba de CLP, eu vou usar o que está na norma da Siemens. Vou puxar minha barra de programação. Vou ajustar para ela ficar menor. Menor ainda. E vou puxar os contatos. Um contato normal aberto. Um contato normal fechado. E uma saída. Vou fechar o meu ladder. Aqui.
certo? E agora o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou dar 2 cliques e vou associar esse primeiro com a minha variável IN0, o segundo com a minha variável IN1, a saída vou associar com a minha variável Alt0, e eu ainda vou associar a solenoide da minha válvula com a solenoide do meu circuito. Perfeito? Quando a gente simular, cliquei no botão, ele aciona o cartão. Soltei o botão, ele volta. Falta fazer o selo. Então, vamos aqui fazer o fechamento do nosso selo. Com o nosso Alt0 aqui. Pressionando, ele fecha o selo. Clicando B2, ele abre o selo. E eu tenho aqui uma automação do nosso circuito. Agora, outra coisa que nós vamos fazer é o seguinte. Sempre que a gente liga o sistema, o nosso motor, ele está funcionando. Correto? Então, mais uma vez, nós vamos criar agora um circuito eletrotécnico. Então, eu vou vir aqui em documento, diagrama eletrotécnico, e eu vou criar aqui um outro diagrama com base na eletrotécnica. Vou vir aqui na eletrotécnica, vou puxar uma fonte trifásica, um disjuntor termomagnético, e vou colocar um motor. Fiz uma janela. Vamos olhar aqui só para o nosso circuito. Veja aqui que eu posso fazer o motor com fechamento, estrela triângulo. Já tem alguns outros tipos de motores aqui. Bom, vou fechar o motor, vou utilizar aqui fio polifásico para fazer o fechamento. Porque ele estava desalinhado, não ficou bom. O fio polifásico tem que estar já alinhado. Estando alinhado, ele faz o fechamento correto. E vou ainda colocar o aterramento. Opa! Com fio de aterramento. Perfeito? Se eu simular
Aqui eu dei a partida no motor. Aqui no diagrama elétrico tem coisas que funcionam exatamente igual a gente olhou no hidráulico. Então, por exemplo, eu der 2 cliques no cabo, eu consigo dizer também características do cabo, cabo de energia, cabo de neutro, etc. Qual é o comprimento, corrente máxima, média, se eu tenho algum tipo de associação com bobina de fio aqui, ó. Então, de acordo com os padrões de mercado, consigo fazer essas associações. Outra coisa importante com relação à proteção. Então, aqui, eu tenho aqui os dados da minha proteção. E dentro do configurador da minha proteção, eu tenho as minhas curvas, os dados técnicos e a minha curva de ativação. Bom, então eu tenho aqui a curva de ativação da proteção. O Automation Studio ele simula exatamente os tipos de curva que nós temos no mercado. Então, por exemplo, curva termomagnética, B, C, D, K, Z. Então eu posso simular a curva de proteção exatamente como ela é no mercado. E ainda tenho aqui configuração de gráfico, configuração de curvas, para a gente ter essa simulação. Perfeito? Vamos lá voltar ali para o circuito onde eu tenho o hidráulico. Vou dar 2 cliques aqui no meu motor. Na minha associação de variáveis, eu preciso encontrar aqui exatamente onde que está o meu motor lá do diagrama eletrotécnico. Perfeito? Então, a gente vai procurar aqui momento de inércia, não, posição, torque, tempo relativo, velocidade angular. Vamos dar 2 cliques. E agora a gente está associando os dois circuitos com a velocidade angular. Quando eu simular, aqui não importa o que eu faça, ele não vai mostrar pra gente, ele não vai girar o motor, justamente porque eu não tenho rotação alguma. Vou ajustar aqui a janela para a gente ficar com as duas janelas visíveis. Uma janela aqui. Perfeito? Bom, o nosso motor não está girando, fatalmente a bomba não está girando. Quando eu acionar o disjuntor, ele libera o motor no circuito eletrotécnico, libera para mim este motor do circuito hidráulico, faz girar a bomba, e aí a gente consegue fazer a simulação. Outras coisas que eu ainda tenho aqui. Eu tenho, aqui em simulação, eu tenho gráficos de Y em relação ao tempo, de Y em relação a X, ou gráfico de 3 partes, de Z em relação a X e Y. O que isso significa? É que eu posso gerar um gráfico, por exemplo, da posição do cilindro, se eu quiser. Vou pegar, arrastar o cilindro para dentro do gráfico,
Eu tenho aqui aceleração, fluxo, posição do sinal de saída, posição linear. Eu vou pegar a posição linear. Vamos lá para a curva de simulação. Vou tentar ajustar aqui o gráfico para a gente conseguir enxergar. Vou esconder o diagrama ladder. Mas eu tenho aqui, em relação ao tempo, o comprimento. Vou acionar aqui a bomba e vou liberar. Então, vou parar. Assim como todas as variáveis do meu sistema para a parte eletrotécnica, corrente, tensão, potência ativa, reativa, aparente, depois eu consigo fazer as análises com os meus gráficos e fazer comparação de mais elementos dentro de um mesmo gráfico. Então eu consigo fazer análises gráficas voltadas para dentro da eletrotécnica. Perfeito? Bom, finalizamos a nossa apresentação. Caso tenha alguma dúvida, vocês podem enviar a dúvida de vocês para o e-mail nova@novadidacta.com.br. Essa apresentação é voltada para uma ação solidária, juntamente com a FAMIC, onde nós estamos disponibilizando o Automation Studio com acesso no servidor da FAMIC. E se tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail, o assunto, coloca como Nova Didacta Solidária, _Automation Studio. E vocês também podem acessar as nossas redes sociais com a hashtag Nova Didacta Solidária. Agradeço a atenção de todos e se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição.